aludir à escolha por Deus ou por Cristo de homens para o serviço, como em Lucas 6,13, e escolheu 12 deles, ou dos objetos de sua graça, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, Efésios 1,4. João 15,16 expressa a verdade central da eleição em ambos os testamentos. Não me escolhestes a vós, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Barrir, escolhidos. Outro substantivo, barrir, é usado 13 vezes, sempre se referindo aos escolhidos do Senhor. Saul, o eleito do Senhor, 2 Samuel 21,6. Vós, filhos de Jacó, seus eleitos, 1 Crônicas 16,13. Esconder é satar. Esconder, abrigar, encobrir. Este verbo e vários derivados são encontrados no hebraico moderno, como também no hebraico bíblico. O termo satar aparece cerca de 80 vezes no Antigo Testamento. A palavra é encontrada pela primeira vez em Gênesis 4,14, quando Caim descobre que, por causa do seu pecado, ele será escondido da presença de Deus, o que implica separação. A chamada bênção de Mispá, que na verdade é uma advertência, satar tem o sentido de separação. Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Gênesis 31:49. Esconder-se, refugiar-se, não se escondeu Davi entre nós. 1 Samuel 23:19. Semelhantemente, esconder alguém é abrigá-lo do inimigo. Mas o Senhor tinha-os escondido. Jeremias 36:26. Orar, esconde a tua face dos meus pecados. Salmos 51:9. É pedir a Deus que os ignore, mas quando o profeta diz: e esperarei o Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, Isaías 8:17, ele quer dizer que o favor de Deus foi retirado. De modo semelhante, os pecados de Judá esconderam a face de Deus de Judá, Isaías 59:2. Escrever. Agora a palavra escrever. Katab, escrever, inscrever, descrever, tomar ditado, gravar. Este verbo aparece na maioria dos idiomas semíticos, não no acadiano ou no ugarítico. O hebraico bíblico atesta cerca de 203 ocorrências em todos os períodos e o aramaico bíblico 7 ocorrências. Basicamente, este verbo representa escrever uma mensagem. O julgamento proibição de Deus contra os amalequitas devia ser registrado no livro rolo. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata-o aos ouvintes de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Êxodo 17:14, primeira ocorrência bíblica da palavra. Pode-se escrever numa pedra ou escrever uma mensagem nela. Moisés disse a Israel que, depois de atravessar o Jordão, levantar-te-ás umas pedras grandes e as cairás. E havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei. Deuteronômio 27:3. Este uso da palavra implica algo mais que manter o registro de algo, de forma que venha a ser lembrado. Isto é óbvio da primeira passagem, porque a memória de Amaleque devia ser registrada e também apagada. Em tais passagens, ser registrado refere-se à imutabilidade e natureza vinculada da palavra de Deus. Deus disse é certo e vai acontecer. Uma implicação estendida no caso dos mandamentos divinos é que o homem tem de obedecer ao que Deus registrou. Deuteronômio 27:2. Assim, tais usos da palavra descrevem um conjunto fixo de instrução autorizada ou um cânon. Estas duas passagens também mostram que a palavra não nos conta qualquer coisa específica acerca de como a mensagem foi composta. Em primeiro lugar, Moisés não registrou apenas como um secretário, mas escreveu criativamente o que ouviu e viu. Não há que duvidar que, em Êxodos 32:32, a palavra é usada para aludir à escrita criativa feita pelo autor. Deus não estava recebendo ditado de alguém quando ele escreveu os 10 mandamentos. Em Deuteronômio 27:2,
os escritores têm de reproduzir com exatidão o que foi previamente dado como meros secretários. Às vezes, katab significa inscrever e cobrir com inscrição. As 2 tábuas do testemunho que foram dadas por Deus a Moisés eram tábuas de pedra escritas, totalmente inscritas pelo dedo de Deus. Êxodos 31:18. O verbo não só significa escrever no livro, mas escrever um livro não só registrar algo em algumas linhas no rolo de papel, mas completar a escrita. Moisés, ora, agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Êxodos 32:32. Aqui, livro provavelmente diz respeito a um rolo de papel, em vez de ser um livro no sentido atual. Entre os usos especiais de katab está o significado registrar uma pesquisa. Em Siló, Josué disse a Israel que escolher-se 3 homens de cada tribo para que se levantem e corram a terra e a descrevam segundo as suas heranças. Josué 18:4. Uma segunda acepção estendida de katab é receber ditado. E escreveu Baruque da boca de Jeremias, Jeremias 36:4. A palavra também é usada para aludir a assinar. E com tudo isso estamos cortando um firme concerto e o escrevemos e selaram os nossos príncipes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias 9:38. Eles cortaram ou firmaram o acordo quando os representantes o assinaram. O corte era a assinatura. B. Substantivos. Ketab. Ketab. Algo escrito, registro, escritura. Este substantivo ocorre 17 vezes no Antigo Testamento. Em 1 Crônicas 28:19, Ketab é usado com o significado de algo escrito, como um édito. Tudo isso, disse Davi, por escrito me deram a entender por mandado do Senhor, a saber todas as obras deste risco. A palavra também se refere a um registro. Esdras 2:62 e a escritura Daniel 10:21. Dos outros substantivos relacionados são ketobet e miktab. O termo ketobet ocorre uma vez com o sentido de algo inscrito, especialmente uma tatuagem, Levíticos 19:28. O substantivo miktab ocorre em torno de 9 vezes e significa algo escrito, uma escrita, Êxodos 32:16 e Isaías 38:9. Agora a palavra espada. Espada no hebraico é ereb. Espada, cimitarra, punhal, faca de pederneira, cinzel. Estes substantivos têm cognatos em vários outros idiomas semíticos, inclusive o garítico, aramaico, siríaco, acadiano e árabe. A palavra ocorre por volta de 410 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. Normalmente, ereb descreve um instrumento que pode ser ou é usado na guerra como uma espada. A palavra exata desse utensílio não é especificada pela palavra. A arqueologia atual tem desenterrado várias espadas em forma de foice, cimitarras e punhais dos períodos mais antigos. As cimitarras são chamadas assim porque têm a forma um pouco semelhante a uma foice, sendo o lado externo do arco o lado que corta. Trata-se de espadas compridas de um gume. Isto que ereb se refere quando lemos que alguém foi morto a fio de espada. Mataram também a fio de espada a Amor e a seu filho Siquém, Gênesis 34:26. A primeira ocorrência bíblica da palavra, Gênesis 3:24, provavelmente também representa tal utensílio. E Deus pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor. O significado preciso de ereb é confuso por sua aplicação ao que conhecemos por punhal, uma espada pequena de 2 gumes. Eude fez uma espada de 2 fios do comprimento de um côvado, 45 a 60 centímetros. Juízes 3:16, quer dizer. A cimitarra
foi provavelmente o instrumento usado até e durante a conquista da Palestina, mais ou menos na mesma época. Os povos do mar, entre eles os filisteus, invadiram o antigo Oriente Próximo. Eles trouxeram consigo uma nova arma, a espada longa de 2 gumes. A primeira menção clara de tal espada no registro bíblico aparece em 1 Samuel 17:51. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu Golias e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou. Talvez Saul também tenha usado a armadura e a espada filisteias altamente superiores, 1 Samuel 17:39, mas isso não está claro. Também é possível que o anjo que confrontou Balaão com uma espada desembainhada empunhava uma espada longa de 2 gumes. Números 22:23. Com certeza isso teria causado, humanamente falando, uma visão muito mais aterrorizante de sua figura. Pelos tempos de Davi, com sua perícia e interesse pela guerra, a espada grande de 2 gumes era muito mais proeminente, senão o tipo primário da espada usado pela infantaria pesada de Israel. Esta espada de 2 gumes pode ser comparada a uma língua, filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada. Salmos 57:4. Este uso não só nos fala sobre a forma da espada, mas que tal língua é uma arma de ataque violenta e impiedosa. Em Gênesis 27:40, o termo espada é símbolo de violência. E pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Provérbios 5:4 usa Herebe, uma espada longa de 2 gumes, para descrever o resultado lastimoso do procedimento com uma adúltera é morte na certa. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. A espada é descrita como agente de Deus. Foi usada não apenas para salvaguardar o jardim do Éden, mas simboliza o julgamento de Deus executado em seus inimigos, porque a sua espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá. Isaías 34:5, Deuteronômio 28:22. A palavra Herebe é usada para designar vários outros instrumentos cortantes. Em Josué 5:2 significa faca. Faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Ezequiel 5:1 usa Herebe para descrever a navalha de barbeiro. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e tomarás e a farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. O tamanho e a forma exatos deste instrumento não podem ser determinados, mas está claro que era usado como navalha para barbear. Esta palavra também é empregada para aludir a ferramentas cinzéis para cortar pedra. E se me fizeste um altar de pedra, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Êxodos 20:25. O fato de uma espada, um utensílio de morte, seria usado para cortar pedras para um altar, um instrumento de vida, explica por que esta ação profanava o altar. B. Verbo. O verbo quer dizer massacrar, chacinar. Este verbo, que aparece 3 vezes no hebraico bíblico e tem cognatos no árabe. A palavra ocorre em 2 Reis 3:23. Isso é sangue, certamente que os reis se destruíram a espada. Espalhar. A palavra espalhar em hebraico é putz. Caramba, não sabia. Quando a gente fala putz, caramba, putz, eu tô falando espalhar, né? Espalhar, dispersar, lançar. Esse termo é encontrado no hebraico antigo e moderno, aparecendo umas 65 vezes no Antigo Testamento hebraico, e a palavra é encontrada pela primeira vez em Gênesis 10:18. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. A palavra é usada
3 vezes na história da Torre de Babel, Gênesis 11, 4. Aparentemente, para enfatizar como os homens e seus idiomas foram espalhados pelo mundo inteiro. O termo putz, no sentido de espalhar, tem uma conotação quase violenta. Quando Saul derrotou os amonitas, sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. 1 Samuel 11:11. Esse espalhamento de forças parece ter sido coisa comum nas derrotas em batalha. 1 Reis 22:17 e Reis 25:5. Muitas referências são feitas a Israel como povo e nação que são espalhados entre as nações, sobretudo na imagem de um rebanho de ovelhas espalhado. Ezequiel 34:5 e Zacarias 3:7. Ezequiel também promete o ajuntamento deste rebanho espalhado, e de ajuntar-vos no meio dos povos para onde fostes lançados. Ezequiel 11:17. Esta palavra é usada para se referir aos inimigos que são espalhados, quando Deus figurativamente dispara suas setas. 2 Samuel 22:15. De acordo com Jó, o assopro de Deus esparge a nuvem da sua luz. Jó 37:11. Nenhuma colheita é possível a menos que primeiro as sementes sejam espalhadas, cada uma em seu lugar. Isaías 28:25. Espiar é tizafá, né? No caso seria tafá, só que é um tizar, é um T. Esse T já significa tizar, né? TS, né? Tizafá. Revestir, espiar, vigiar. Esta palavra é encontrada no hebraico bíblico e moderno, e alguns estudiosos sugerem que exista no garítico. O termo tizafá é achado no texto da Bíblia hebraica por volta de 37 vezes. Aparece pela primeira vez no Antigo Testamento, na chamada bênção de Mispa. Atende o Senhor entre mim e ti. Atente o Senhor entre mim e ti. Gênesis 31:49. O significado nesse contexto é vigiar, observar, com um propósito, que é o de ver que o concerto entre Labão e Jacó seja mantido. Assim, a declaração de Labão é mais uma ameaça que bênção. Do mesmo modo, quando os olhos do Senhor estão sobre as nações, Salmo 66:7, é muito mais que um olhar casual. Talvez na maioria dos usos a conotação de espiar seja mais precisa. B. Particípio. A forma participial tizafá é usada como substantivo tizofé, com o significado de vigia ou aquele cuja tarefa é vigiar atentamente. 2 Samuel 13:34. Espírito é ruá. Respiração, ar, força, vento, brisa, espírito, ânimo, humor, espírito. Esse significado tem cognatos no garítico, aramaico e árabe. A palavra ocorre em torno de 378 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. Primeiro, esta palavra significa respiração, o ar para respirar, o ar que é respirado. Este significado é especialmente evidente em Jeremias 14:6. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os dragões. Quando a respiração volta, a pessoa é reavivada. E Sansão bebeu água e o seu espírito, literalmente respiração, tornou e reviveu. Juízes 15:19. A surpresa pode deixar o indivíduo sem fôlego ou respiração. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, não houve mais espírito nela. Ela foi vencida e ficou ofegante. 1 Reis 10:4-5. O termo ruá também representa a fala ou a respiração da boca. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles,
pelo Espírito da sua boca. Salmo 36:6, Êxodo 15:8, Jó 4:9. Segundo, esta palavra é usada com ênfase na qualidade invisível, intangível e passageira do ar. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Jó 7:7. Pode haver sugestão de falta de propósito, de utilidade ou até indicar vaidade, vacuidade. Quando o ruá é usado com este significado, e até os profetas se farão como o vento, porque a palavra não está com eles. Jeremias 5:13. Palavras de vento são na realidade palavras vazias. Jó 16:3, da mesma maneira que ciência, conhecimento de vento é ciência, conhecimento vazia. Jó 15:2, Eclesiastes 1:14. A aflição de espírito ou correr atrás do vento significa esforço sem sentido. Em Provérbios 11:29, uruá significa nada, o que perturba a sua casa herdará o vento. Esta acepção é sobretudo proeminente em Eclesiastes 5:15-16. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar a sua mão. Também isto é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? Terceiro, uruá significa vento. Em Gênesis 3:8, parece significar a brisa suave e refrescante da noite, tão bem conhecida no Oriente Próximo. E ouviram pela viração, entre parênteses, literalmente brisa, fecha parênteses, do dia. Também significa um vento forte e constante. E o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Êxodos 10:13. Ou significa um vento extremamente forte. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo. Êxodos 10:19. Em Jeremias 4:11, a palavra descreve um vento forte ou tornado. Oséias 8:7. Deus é o Criador. Amós 4:13. E controlador soberano dos ventos. Gênesis 8:1. Números 11:31 e Jeremias 10:13. Quarto, o vento representa direção. Em Jeremias 49:36, os quatro ventos representam os quatro fins da terra, que por sua vez representam todos os cantos, e trarei sobre Elão os quatro ventos, povos de todos os cantos da terra, dos quatro ângulos do céu, eu os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação onde não venham os fugitivos de Elão. O acadiano atesta a mesma frase com o mesmo significado, e esta frase começa a aparecer no hebraico na época em que o contato com pessoas que falavam o acadiano era frequente. Quinto, ruá descreve o elemento de vida no homem e o seu espírito natural. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes. Gênesis 7:21-22. Segundo estes versículos, os animais têm espírito. Salmo 104:29. Por outro lado, em Provérbios 16:2, a palavra significa mais que apenas um elemento de vida, significa alma. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos, motivos. No caso, entre parênteses, motivos, né? Mas o Senhor pesa os espíritos. Isaías põe nefesh, alma, e ruá em paralelismo sinônimo. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim madruguei a buscar-te. Isaías 26:9. É o espírito do homem que volta para Deus. Eclesiastes 12:7. Sexto, ruá é usado para aludir à mentalidade, disposição ou humor do homem. Bem-aventurado o homem
a quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Salmos 32, 2. Em Ezequiel 13:3, a palavra é empregada para designar a mente ou pensamento. Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não virão. Provérbios 29:11. O termo uruá descreve disposições particulares, como ocorre em Josué 2:11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Josué 5:1 e Jó 15:13. Outra disposição descrita por esta palavra é humor. Levantando-se contra ti o espírito, humor, entre parênteses, do governador, não deixes o teu lugar. Eclesiastes 10:4. Davi orou a Deus: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Samuel 51:12. Neste versículo, a alegria da salvação e o espírito voluntário estão em paralelismo e, portanto, são termos sinônimos. Então, espírito se refere à disposição interior, da mesma forma que alegria se refere à emoção interna. Sétimo, a Bíblia fala do Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Este é o uso da palavra em sua primeira ocorrência bíblica. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2, Isaías 63, 10, 11, Salmos 51, 12, falam especificamente do Espírito Santo ou Espírito voluntário. Oitavo, os seres imateriais, anjos no céu, são chamados Espírito. Então saiu um Espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. 1 Reis 22, 21 e 1 Samuel 16, 14. Nono, o Espírito também é usado para aludir àquilo que habita o homem a fazer determinado trabalho ou que representa a essência de uma qualidade humana. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Deuteronômio 34, 9. Eliseu pediu a Elias uma porção dobrada do seu espírito. 2 Reis 2, 9, e ele o recebeu. Espírito dos mortos. Puxa, que tá avançada a ideia, hein? Espírito dos mortos. Obi, espírito, entre parênteses, dos mortos. Necromante, buraco. Esta palavra tem cognatos no sumério, acadiano e ugarítico, onde ocorrem os significados de buraco e espírito daqueles que morreram. Em suas ocorrências mais remotas, o sumério Obi se refere a um buraco do qual o espírito de um morto era invocado. Textos assírios mais recentes usam esta palavra para denotar um buraco na terra. Textos acadianos descrevem uma deidade que é a personificação do buraco a quem era dirigido um ritual de exorcismo particular. O hebraico bíblico atesta esta palavra 16 vezes. A palavra representa o espírito ou espíritos atribulado dos mortos. Este significado aparece inquestionavelmente em Isaías 29, 4. E será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. Seu segundo significado necromante diz respeito a um profissional que afirma que invoca tais espíritos quando é solicitado ou contratado a fazê-lo. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Levíticos 19, 31, primeira ocorrência. Estes médios invocavam seus guias de um buraco do chão. Saul perguntou à médium, a feiticeira bruxa de Endor: adivinhe por mim do buraco, Obi. 1 Samuel 28, 8, tradução do autor. Deus proibiu que Israel buscasse informação por este meio que era tão comum entre os pagãos. Levíticos 19, 31 e Deuteronômio 18, 11. Talvez a crença pagã em manipular a relação básica da pessoa com um Deus ou deuses explica o relativo silêncio do Antigo Testamento concernente à vida após a morte.
Não obstante, o povo de Deus acreditava na vida após a morte desde os tempos antigos. Por exemplo, Gênesis 37, 35, Isaías 14, 15. Olha só. Então, a vida após a morte acreditava aqui. Não obstante, o povo de Deus acreditava na vida após a morte desde os tempos antigos. Olha só que interessante. Gênesis 37, 35, Isaías 14, 15. Falando de vida após a morte. Aqui que ele fala a referência a Isaías 14, 15. Então, Isaías 14, 15 fala: mais certamente ao inferno serás abatido ao mais profundo do abismo. Aqui está falando literalmente do inferno, do abismo, não no sentido de sepultura, não. Está falando na profundidade do abismo, mas o contexto está detalhadamente falando acerca do inferno mesmo, de um abismo aí. A necromancia era tão contrária aos mandamentos de Deus que seus praticantes estavam sob pena de morte. Deuteronômio 13. As experiências incomuns dos necromantes não provam que eles tenham poder para invocar os mortos. Por exemplo, a médium de Endor não pôde arrancar Samuel das mãos de Deus contra o seu querer. Mas neste iniciante em particular parece que Deus reprovou a apostasia de Saul, quer tenha sido por um Samuel reavivado, quer por uma visão de Samuel. Os médiuns não têm poder para invocar os espíritos dos mortos, visto que isto é repreensível a Deus e contrário à sua vontade. Esplendor. Ode. Esplendor, majestade, autoridade, um possível cognato desta palavra aparece no árabe. Todas menos 4 de suas 24 ocorrências bíblicas se dão na poesia. O significado básico de esplendor e majestade, com implicações de poder e posição superiores, é atestado na aplicação desta palavra aos reis. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão por ele, dizendo: ai, irmão meu, ou ai, minha irmã, nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestoso. Jeremias 22, 18. Este conceito é igualmente proeminente quando a palavra é usada para aludir a Deus. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Jó 37, 22. Em muitos casos, ode, a palavra hebraica, enfoca a dignidade e esplendor com implicações de poder e posição superiores, mas não no grau visto nos reis orientais. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Números 27, 20. Primeira ocorrência da palavra, quando usado para se referir à oliveira. Oséias 14, 6. Ode enfoca o seu esplendor e dignidade como o mais desejável das árvores. Juízes 9, 9, 15. O orgulhoso cavalo de carro de guerra e a aparente coragem em face da batalha levam Deus a dizer: terrível é o fogoso respirar de suas ventas. Jó 39, 20. Em todos os usos da palavra, aquele que é descrito por ela evoca um senso de assombro e satisfação na mente do observador. Esquecer-se, chaká, esquecer-se. A palavra comum, que significa esquecer-se, aparece em todos os períodos do idioma hebraico. Este termo também é encontrado no aramaico. Ocorre um pouco mais de 100 vezes na Bíblia hebraica. O termo chaká é encontrado pela primeira vez no Antigo Testamento, em Gênesis 27, 45, quando Rebeca instigou que Jacó fugisse da casa até que Esaú se esqueça do que lhe fizeste.
Como o povo adorava deuses estranhos, Jeremias lembrou Judá que todos os seus amantes se esqueceram de ti e não perguntaram por ti. Jeremias 30:14. Mas Deus não se esquece do seu povo. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquece, ou todavia me não esquecerei de ti. Isaías 49:15. Apesar disto, quando veio a destruição, Judá reclamou: por que te esquecerias de nós para sempre? Lamentações 5:20. Isaías frequentemente se esquecia da lei de Deus, Oséias 4:6, e do nome de Deus, Jeremias 23:27. Está Natzab, a palavra no hebraico é Natzab. Estar ou ficar de pé, em pé, por se levantar, se erigir, permanecer, ficar parado, designar. Encontrada no hebraico antigo e moderno, esta palavra remonta a pelo menos o Ugarítico antigo. É achada cerca de 75 vezes na Bíblia hebraica. Sua primeira ocorrência no Antigo Testamento está em Gênesis 18:2. 3 varões estavam em pé junto a ele. Há vários modos de traduzir o verbo natzab. Pode-se estar situado em determinado lugar por um propósito definido. Põe-te em frente dele na praia do rio, Êxodo 7:15, literalmente está tu na beira do rio. Pode-se ficar em pé, e cada um ficava em pé à porta da tua tenda, Êxodo 33:8. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, Gênesis 37:7. Aquele que é designado para um cargo está normalmente acima de outras pessoas. E Azarias, filho de Natã, estava sobre os provedores, literalmente aqueles que estavam acima. 1 Reis 4:5, levantar algo pode ser erigir algo. E Jacó pôs uma coluna, Gênesis 35:14. Está escrito que o Senhor fez com que as águas do Mar Vermelho parassem como no montão, Salmo 78:13. Fixar fronteiras é estabelecer ou erigir um marcador de fronteiras, Deuteronômio 32:8. Amad, por se deter-se, parar, estar aqui ou ficar ali, ficar parado. Fora do hebraico bíblico, onde aparece por volta de 520 vezes, e em todos os períodos, este verbo é atestado só no acadiano. Estar, apoiar-se, uma palavra com a mesma soletração, aparece no árabe, mas quer dizer esforçar-se. O significado básico deste verbo é estar em pé. Este é o significado em Gênesis 18:8. Primeira ocorrência bíblica é a posição em que o soldado está enquanto vigia. Põe-te aqui, 2 Samuel 18:30. A partir desse significado básico vem o significado ficar parado, imóvel e em pé num único lugar. As solas dos pés dos sacerdotes repousaram, ficaram parados, imóveis nas águas do Jordão, Josué 3:13. O sol e a lua se detiveram, ficaram parados ao comando de Josué, Josué 10:13. Os ídolos estão em posição vertical ou estão em pé num lugar e nunca se movem. A sugestão aqui é que eles nunca fazem nada que se espera dos seres vivos. Isaías 46:7. O termo amad é usado para aludir à existência de uma experiência em particular. Em 2 Samuel 21:18 houve guerra novamente, enquanto que em 1 Crônicas 20.4 a guerra se levantou ou surgiu, amad, outra vez. Cultualmente, com referências às atividades formais de adoração, este verbo é usado para designar aproximar-se do altar para fazer sacrifício. Descreve a última fase de aproximação, pôr-se finalmente e oficialmente diante do altar, diante de Deus. Deuteronômios 4:11. Tal posição não é apenas um ficar parado sem fazer nada,
mas inclui tudo o que se faz quando se ministra diante de Deus. Números 16, 9.